A paz do Senhor, estamos de volta aqui, né? Desde já quero aqui agradecer ao nosso pastor, presidente, o pastor Marco Júnior, né? Que é ali da igreja IEMEC, Igreja Missionário de Cristo, que fica ali na Avenida Beira Canal, número 250. E neste domingo vai ter culto, né? O culto lá na igreja começa às 18 horas e tem como encerramento às 8 horas. Nós vamos agora para um momento importante, né, que é a hora da palavra. E com certeza Deus aí já falou o coração aí do nosso professor, e ele assim vai trazer assim uma palavra abençoada. Desde já quero agradecer a todos os ouvintes que estão na escuta, aqueles que participaram da primeira live, né? E nós estamos aí, né, fazendo aí a obra de Deus. E eu quero passar aqui a palavra para o nosso professor Paulo Correia. Ele assim vai estar aí dando uma palavra. Amém? Muito bem. Nós louvamos a Deus por este programa, né, que tem sido um canal de bênção na vida dos ouvintes. Quero mandar um forte abraço a todos esses que estão ligadinhos na programação. E também mandar um abraço todo especial ao nosso querido missionário Fagner, e também ao diácono Josimar, né, que por questões de saúde não pôde estar presente. E nem o Fagner hoje aqui no programa. Também o Fagner, que Deus abençoe fortemente a vida dos nossos queridos irmãos. Muito bem. Diante do exposto aqui sobre a vida do profeta Elias, nós ainda temos alguma coisa a destacar, né? E nessa segunda parte, na primeira nós falamos sobre os sintomas da depressão, sobre o esgotamento que Elias enfrentou, como ele reagiu aos embates, né, demonstrando o seu lado humano, né, o cansaço, a fraqueza que apareceu na sua vida. Mas eu quero destacar alguns fatos sobre a vida deste grande homem de Deus e como Deus atuou na sua vida diante deste problema que ele estava atravessando. No capítulo de número 17, verso de número 1, texto do livro de 1 Reis vai me dizer assim: Elias, o tisbita dos moradores, habitava em Gileade. Disse Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nem chuva nem orvalho haverá sobre Israel, senão segundo a minha palavra. Então, eu quero destacar algumas coisas importantes nesse capítulo de número 17, o versículo de número 1. Primeiro é que Elias falava a palavra de Deus. Ele, como porta-voz de Deus, ele falava na certeza de que Deus haveria de se responsabilizar com esta palavra, né? E eu quero trazer uma coisa importante para você nesta noite, que nos ouve, que está atravessando talvez um problema de depressão, de ansiedade, de esgotamento espiritual, de que Deus, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira na tua vida. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo oportuno. Tem crente que pensa que as promessas de Deus não foi Ele que falou, pelo fato que ele está enfrentando uma adversidade tão grande, e pensa que vai partir dessa terra sem ver as promessas se cumprir. Mas como profetas de Deus aqui nesta noite, o professor Tony, a minha pessoa, eu te falo que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e tudo aquilo que Ele falou para você vai se cumprir no tempo determinado, e tu vai ver a bênção de Deus, ela chegar sobre a sua vida. E Elias disse assim: vive o Senhor Deus, em cuja presença estou. Além de falar a palavra de Deus, Elias andava na presença de Deus. E eu quero destacar uma coisa importante: quando o crente anda na presença de Deus, quando ele está na presença de Deus, ele não teme adversidade, ele não teme ameaça, ele não teme provação. Por quê? A presença de Deus, ela traz segurança, ela traz conforto, ela traz a garantia de que ele será vencedor diante do problema que está passando. E Elias apresenta o seu Deus como Jeová, o Senhor. Então note que além de falar a palavra de Deus e além de estar na presença de Deus, Elias apresenta Deus como Deus vivo. Ele vai confrontar a esse Deus que Acabe tinha introduzido lá em Israel, o falso Deus, a Baal, que era considerado o Deus da fertilidade. Mas Elias apresenta o Deus verdadeiro, o Deus que é criador dos céus
e também é criador da terra. O Deus que governa a minha e também governa a sua vida. O Deus que tem o controle de todas as coisas. Queridos, nós estamos adorando a um Deus tão grande que do nada Ele trouxe à existência todas as coisas. Nunca na história da humanidade alguém foi capaz de realizar um feito tão grande como o nosso Deus. Do nada Ele trouxe à existência o mundo e a sua criação, as visíveis e as invisíveis. Às vezes, algumas pessoas, diante do momento de adversidade, meu querido professor, parece que o Deus dele é um Deus com D minúsculo. Nem parece que é o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus que é capaz de solucionar todo e qualquer problema que possa estar surgindo, que surgiu na sua vida. Creia nele, volte a confiar neste Deus, sabendo que Ele é fiel com a sua palavra na sua vida. Então Elias falava a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. O texto bíblico diz que passarão os céus e passarão a terra, mas disse Jesus, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Se Deus te prometeu, creia, confie, espere, que no tempo certo o milagre de Deus vai acontecer, vai chegar na tua casa, vai te alcançar, e o nome de Jesus vai ser glorificado diante dessa adversidade. Eu quero crer que já existem crentes mudando o pensamento, que já existem crentes que estão chorando neste momento diante desta palavra, porque a palavra de Deus, disse o escritor aos Hebreus, que ela é viva, eficaz e é mais penetrante do que espada alguma dos gumes. E como porta-voz de Deus, eu quero acreditar que Deus está dando resposta a muitos crentes que estavam cabisbaixos nesta noite. Deus, através desta palavra, quer te informar que está contigo, ainda que você esteja na noite escura, ainda que você esteja enfrentando muitas batalhas na sua vida, Deus está com você. Eu quero destacar ainda, queridos, no capítulo de número 17, versículos de número 2, 3 e 4, que Elias, ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Depois que ele profetiza e fala a Acabe dizendo que não iria chover sobre Israel, senão segundo a sua palavra, depois, versículo número 2, depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Versículo de número 2, depois veio a Elias a palavra do Senhor. O texto não destaca com detalhes como esta palavra chegou a Elias. Não sei se Deus falou por sonho, por visão, por revelação, ou se Deus se utilizou de alguma outra pessoa para falar a Elias, algum instrumento, alguma pessoa, algum outro profeta para falar o próprio Elias, mas a palavra do Senhor chegou a Elias. O que eu quero destacar nesta palavra, nesta reflexão, é que o nosso Deus fala. No momento da prova, no momento da adversidade, Deus fala conosco. Ai de nós se Deus não falasse conosco. Onde estaríamos nós nesta noite? Certamente já teríamos perdido a nossa esperança. Certamente nós não estaríamos mais esperando ou confiando em Deus. Mas quando Deus fala, o semblante do homem muda. Eu lembro que quando Deus ele falou com Ana, diz o texto bíblico que o semblante de Ana mudou, que o apetite de Ana foi restaurado, e Ana já não era mais uma pessoa triste depois que ouviu a voz de Deus. Deus está falando com você nesta noite. Deus não te abandonou, Deus não te deixa só. Ele está com você diante deste problema que você está enfrentando. As lágrimas, ela vai cessar, porque Jesus é maior na tua vida. As promessas são maiores. Vai chegar o momento em que ele vai dizer, até aqui, não mais adiante. Eu costumo dizer que problema, que a adversidade na vida do crente tem um prazo de validade. Ele tem começo, tem meio, mas também tem fim. Eu não sei se você está no começo da prova, se está no meio, se já está no final.
Mas uma coisa eu sei, Deus está com você diante desta prova. Mas veio a palavra do Senhor a Elias, e Deus, ele dá a direção a Elias. Versículo número 3 diz assim: Deus disse: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Queridos, Deus deu a direção ao profeta Elias. Deus sabia que Acabe e Jezabel iria buscar a vida de Elias para matá-lo. E no versículo de número 4 eu vejo a provisão de Deus sobre a vida de Elias. Quando Deus mostra o caminho a ser seguido, em momento algum eu vejo Elias questionando ou perguntando como seria ali naquele ribeiro. Mas o texto diz no versículo de número 4: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Eu vejo Deus como Deus da provisão, como Deus que cuida dos seus filhos de modo especial. Deus é um Deus que tem controle sobre a natureza. Ele providenciou água para aquele ribeiro, para que Elias bebesse daquela água, mas também ele deu ordem aos corvos para que trouxesse pão e carne para o profeta. Veja o versículo de número 5. Versículo 5. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está no oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia das águas do ribeiro. Que coisa gloriosa! Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. Deus deu ordem aos corvos. Quando Deus quer dar vitória a um crente, ele muda o curso da história. Ele pode até mudar o curso do sol, como fez com Josué, mudar. E ele deu ordem aos corvos, e diz o texto que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Percebo, através desse texto, que a bênção de Deus está condicionada não somente à fé do cristão na sua palavra, mas também à obediência. O crente que tem fé aliada à obediência a Deus, ele vê o milagre de Deus chegar na sua vida. Ele vê a providência de Deus chegar sobre a sua casa. Eu quero te dizer, através dessa palavra, que aquilo que é seu. Os corvos não vão comer. Queridos, quando eu leio esse texto, eu glorifico a grandeza do meu Deus. Porque eu me perguntava muitas vezes quem deu o endereço aos corvos. Mas é Deus que conduziu os corvos até o endereço onde Elias estava. E quando chegava lá, chegava pão e carne da providência divina. Talvez você esteja enfrentando um momento de crise, de prova, de adversidade, mas não sei como Deus vai agir. Mas uma coisa eu sei: Deus está agindo e vai agir na tua vida. Deus vai se utilizar de alguém e você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, porque o teu Deus é fiel. Teu Deus é poderoso e o teu Deus é o Deus da providência. Quando eu leio a história do profeta Elias, percebo que Elias, além de ter intimidade com Deus, ele ouvia a palavra do Senhor, ele seguia a orientação de Deus, e Elias via a providência de Deus chegar sobre a sua casa. E eu quero destacar como Deus se revelara na vida de Elias. Deus se revela como Deus vivo, como Deus verdadeiro, como Deus criador de todas as coisas. Por isso que o profeta, o homem de Deus Davi, ele diz que o Deus deste mundo tem olhos, mas não falam, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Diferentemente do nosso Deus, que tem olhos, está te vendo, está acompanhando o momento que você está atravessando. Diferentemente do Deus deste mundo, que tem ouvidos, mas não ouve, mas o nosso Deus, ele já ouviu o teu clamor, já ouviu a tua oração. Ele tem mãos e apalpa, ele tem pés e anda. Isso implica dizer que ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que se desloca. O salmista Davi, no Salmo de número 12, verso de número 6, ele destaca dizendo que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado,
me levantarei agora, diz o Senhor. Teu Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é o Deus de Elias, é um Deus que guia, que mostra a direção, um Deus que controla a natureza, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, um Deus que responde às orações. Deus, o teu Deus e o meu Deus, é um Deus de milagres. E acima de tudo eu quero destacar, meu querido professor, que o nosso Deus, Ele não nos abandona no momento da adversidade. Os amigos podem nos abandonar, os familiares podem não compreender o tamanho da nossa prova, da nossa dor, da nossa adversidade. Mas o nosso Deus é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que o mesmo salmista Davi, no Salmo de número 46, verso de número 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Diante de tanto milagre, Elias, depois que sai do ribeiro, ele vai na casa da viúva e Deus multiplica o azeite da viúva e a farinha da panela. Deus faz um milagre grandioso. Depois disso, Elias vai ao monte e no monte ele vê a mão de Deus estendida ali naquele holocausto, quando manda fogo do céu e consome todo o holocausto e mata os profetas de Baal. Mas no capítulo 19, onde nós estávamos estudando e debatendo sobre a depressão, nós vamos perceber que Elias, ele foge da presença de Jezabel diante da ameaça. E eu quero destacar algumas coisas importantes, a sua reação diante da ameaça. Ele fugiu para Berseba, para procurar salvar a sua vida. Deixou ali o seu moço, buscou fugir do problema, medo da morte, buscou o isolamento. E quando eu falo, meu querido irmão, nós destacamos aqui que nem sempre fugir do problema é a solução. Tem pessoas que pensam que fugindo, se distanciando, vão resolver o problema. E nem sempre o caminho para solucionar um problema é você fugir dele. Às vezes Deus quer que você permaneça ali, para que o milagre aconteça ali e o nome de Jesus seja glorificado ali naquele lugar. Outra coisa eu quero destacar, que o medo tomou conta da vida do homem de Deus, mas em contrapartida a isso, o salmista Davi, no Salmo de número 23, verso de número 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E ele diz mais: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então note, isto é que é confiança em Deus. Ainda que a prova seja grande, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não deve temer, porque Deus está contigo. Eu creio, querido, que Deus, através dessa palavra, está confortando crentes no leito da dor, crentes que estão sofrendo, crentes que estão padecendo momentos de angústia. Deus está consolando, Deus está confortando, Deus está trazendo ânimo. Então note, no versículo de número 4, Elias faz o caminho, caminha 29 quilômetros, e o versículo de número 4 diz que depois disso, ele sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Note o desânimo, queridos. Crente fiel, ele tem que confiar em Deus, independente da adversidade que ele esteja enfrentando. O salmista Davi, no Salmo de número 121, ele disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Olha o Deus que ele apresenta. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Meu socorro vem de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus verdadeiro. Então note o desânimo, a tristeza, a angústia que este homem de Deus estava enfrentando. Você não vai partir antes que as promessas se cumpram na sua vida. A morte, ela não é a solução para o problema. Você vai ficar vivo. Tem alguém que pensa até que você não vai suportar a prova,
mas eu venho como profeta, como porta-voz de Deus te dizer: Deus está contigo e você verá as bênçãos, milagre de Deus chegar sobre a sua vida. Eu quero destacar, queridos, no versículo de número 5: e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus agora começa a ir ao encontro do profeta, porque Deus sabia que ele estava sem força. Deus está aí com você, Deus está do seu lado, Deus está te confortando através desta palavra. Olha o que disse o anjo. Deus enviou o anjo, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. O que é que eu entendo por esta palavra? O desejo de Deus é que você não fique isolado, que você não fique parado, mas que você se levante desse desânimo e volte a marchar na terra, e volte a demonstrar a mesma fé, a mesma confiança no Deus que já realizou tantos milagres na sua vida. Ele disse: levanta-te e come. O desejo de Deus é que você esteja de pé. E o versículo de número 6 diz assim, o texto de 1 Reis, capítulo 19: e ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Quando ele olha, ergue os seus olhos e vê uma botija de água, e vê também um pão cozido em brasas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus cuida de nós no momento da adversidade. A água, ela é símbolo da vida e símbolo também da presença do Espírito Santo. E o pão é assado em brasas, cozido em brasas. Diz o texto que o pão simboliza a palavra de Deus. Alimente a sua alma nesta noite através da palavra de Deus. Levanta-se, coma pão e beba água. Olha que diz mais a palavra de Deus. Diz o texto bíblico: socorro de Deus para Elias. Elias olhou e viu pão e uma botija com água. Pão é símbolo da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a água é símbolo do Espírito Santo. Comeu e bebeu e voltou a dormir. O desânimo era muito grande. Mas no versículo de número 7, o texto diz assim: o anjo do Senhor veio segunda vez e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiadamente longo te será a viagem. Glória a Deus. Note que primeiro Deus envia um ser angelical, mas no versículo de número 7, como o professor Tony bem destacou, isso é uma teofania, ou a revelação do Cristo pré-encarnado, ou antes da sua encarnação, de estar em carne. Note que o próprio Jesus, ele veio ao encontro do profeta que estava debilitado, que estava sofrendo. E o anjo falou pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque muito longo te será a viagem. Queridos irmãos, quero como porta-voz de Deus aqui nesta noite, como homem de Deus, te dizer: levanta-te, recobra o ânimo, come pão, bebe água, porque muito comprida te será a viagem. Não é o final da tua trajetória, não é o final da tua história. Talvez alguém pense que a tua história vai se encerrar aí, com lágrimas, com tristeza, com derrota, mas a tua história ainda tem outros capítulos a serem escritos. Não é o ponto final. Deus vai surpreender alguém ao teu respeito. E alguém vai dizer: eu não acredito que é ele que está de pé, que é ela que está de pé, dizendo que Deus é grande, dizendo que Deus é poderoso. Levanta-te, recobra o ânimo. Deus está cumprindo, muito cumprida a viagem. Você ainda vai andar de um lado, vai andar para o outro, vai testemunhar, e alguém vai ficar espantado. Alguém vai ficar de queixo caído ao teu respeito, porque vão perceber, vão ter que confirmar que Deus é na tua vida. Que Deus te ajude,
Que Deus te abençoe. No decorrer da história você vai perceber que Elias pediu a morte, mas Deus se apresenta a ele numa voz calma, numa voz meiga, numa voz serena, dizendo: sai, Elias, da caverna. Eu quero crer que Deus está tirando crentes da caverna nesta noite. Eu quero crer que Deus está mudando a história de crentes aqui nesta noite. Caverna não é lugar de crente. Lugar de crente é no altar de Deus, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é poderoso e testemunhando dos milagres que Deus já realizará na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa depositar plenamente nele a sua confiança, sabendo que Ele é fiel com a sua palavra, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou que nós imaginamos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar abençoando grandemente a tua vida. E certo estou de que Deus está realizando coisas grandes na vida daqueles que creem na tua palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela palavra a qual foi dita aqui, né? Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te dar força, que Deus ele possa te dar pão e água, que Ele possa te visitar no dia da tua angústia, que Deus te dê força para caminhar. E também aquelas pessoas que não são evangélicas, né, ou que se encontram como um filho pródigo, né, que se afastou do caminho do Senhor, com certeza esse é o momento de você voltar-se para Cristo. A Bíblia diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você está salvo. Então, meu irmão, você pode confessar a Jesus Cristo aí, aonde você estiver. Você pode aí fazer uma oração e confessar a Jesus Cristo aí, que Jesus Cristo ele pode sim te alcançar. Talvez eu esteja te alcançando através das palavras e nem sei aonde é que você esteja, mas Jesus Cristo ele pode chegar aí sim e te livrar, né? Como as pessoas usam um dito popular, aos 45 do segundo tempo, né? Como foi aquele ladrão da cruz, quando já estava tudo preparado, ele ali clamou por Jesus Cristo e Jesus Cristo ali salvou a vida dele, né? Então você aí pode também entregar sua vida a Jesus Cristo. Você pode procurar uma igreja evangélica, não precisa ser a qual faço parte, a qual o professor Paulo faz parte. Não, nós não estamos pregando denominação, nós estamos pregando Cristo, que é o mais importante. Então você pode sim aí voltar a sua vida a Cristo. Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez pela vida do professor Paulo, que veio aqui nos ajudar. Também aqui quero agradecer a oportunidade que é dada aqui através do nosso pastor, né, Marco Júnior, né, que é o pastor presidente ali da igreja IEMEC, que fica ali na Avenida Beira Canal número 250, e a todo o corpo de obreiro que faz parte ali daquele ministério. E também aqui quero agradecer aqui também a Ambrósio, que ficou até essa hora conosco, né, o nosso sonoplasta. Então nós vamos assim, para encerrar com chave de ouro, nós vamos orar e vamos botar aí um hino do nosso sonoplasta Ambrósio, ele que é cantor. Faça aí uma oração encerrando. E quero aqui agradecer também a Quintela lá de Maceió, né? Eu conheci esse senhor, né? Sua esposa que é professora, a Ana Paula também, que fazia parte ali do ministério na IEMEC, né? Ela que agora mora em Vitória. E a todos aqueles que participaram da live, a todos os ouvintes, que Deus abençoe e te dê uma semana abençoada. Ora, encerrando aí, professor Paulo, e nós vamos botar aí um hino do nosso sonoplasta e cantor Ambrósio. Faz a oração encerrando aí, Paulo. Muito bem. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Se você puder ficar de joelho, nós estaremos orando por você, orando pela sua família, para que o Senhor possa estar fazendo um milagre na sua casa. Basta tão somente você crer e acreditar que o nosso Deus é poderoso. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos Te louvar pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pela Tua misericórdia. Eterno Deus, nós Te louvamos por esse programa, Senhor, que tem sido um canal de bênção na vida
de muitos aqueles que creem na tua palavra, que creem na tua fidelidade. Estende as tuas mãos sobre a vida daqueles que estão enfrentando problemas de adversidades, problemas de ansiedade, de depressão, que estão, Senhor, tenso com a situação crítica que o nosso país está atravessando. Estende as tuas mãos. Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus dos milagres, e nós cremos, Senhor, que através do nome do Teu Filho Jesus Cristo, Tu pode dar saúde plena, saúde total, restaurando a vida dos Teus filhos para que eles possam estar Te servindo com alegria. Continua abençoando os Teus filhos, abençoando a direção desta rádio, que tem sido, Senhor, um canal de bênção na vida do Teu povo. Continua conosco, nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz de Deus. Dá-lhe Ambrósio aí.